meu irmão, minha irmã, ao programa Palavra Viva dessa semana. Nós, ainda nesse tempo maravilhoso que estamos vivendo, a nossa semana da Páscoa, a 8ª da Páscoa, nós estamos aí, vivenciando um tempo de graça, um tempo de experiência com Cristo. Nós passamos por uma quaresma onde nós de fato queríamos nos encontrar com Jesus. E agora na Páscoa, com o ressuscitado, nós o encontramos. Estamos vivendo essa semana e deveremos viver ao longo dela com o coração mais perto de Deus. Com o coração mais perto de Deus. Se nós essa semana nos entregarmos a Jesus e queremos de fato buscá-lo, nós o encontraremos. Mais do que nós já encontramos a ressurreição. Onde no domingo da Páscoa, ele veio e ressuscitou. Aquelas que estavam no sepulcro o acharam. O viram e ouviram. Por isso, nesse dia de hoje, nessa quarta-feira, ainda da Páscoa, nós queremos entender mais um pouco do mistério de Deus. Jesus, ele ressuscita, começa a aparecer para aqueles que estavam ali, para os seus discípulos. E hoje não é diferente. Hoje Jesus, ele aparece aos discípulos de Emaús, aqueles que estavam caminhando, e Jesus caminha com aqueles. Jesus ensina àqueles que estavam ali. Jesus, assim, falando da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição, os corações ainda, por pouco que seja, estavam se fechando, não estavam acreditando na ressurreição de Cristo. Por isso Jesus ainda se mostra. Por isso ainda Jesus, na sua ressurreição, quer estar em meio deles, quer estar junto deles, para mostrar verdadeiramente que ele ressuscitou e está vivo. Por isso vamos pedir a intercessão da Virgem Maria para que ela nos ajude a entender um pouco mais essa palavra, a entender um pouco mais esse evangelho que está em Lucas, no capítulo 24, versículos 13 ao 35. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria de Nazaré, rogai por nós. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estados. Iam falando um com o outro em tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles, caminhava com eles, mas os olhos estavam como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho? Por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhes: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu nesses dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Aproximaram-se e ele fez como se quisesse passar diante. Mas eles forçaram a parar. Fica conosco, já é tarde, já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e o serviu-lhes. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração
enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras, levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinha reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje, essa bela liturgia que o Senhor nos traz e faça com que os nossos olhos se abram a partir desse Evangelho, a partir da ressurreição de Jesus. Nós, com o coração, como ele disse mesmo, um coração tardo, muitas das vezes ainda lendo isso, nós não conseguimos ver Jesus ressuscitado. Não conseguimos acreditar em Jesus ressuscitado. Mas essa palavra ela vem mediante aquilo que o nosso coração está vivendo ainda. A Páscoa se passou no domingo e nós estamos na oitava da Páscoa. Então, um dia muito especial, a qual nós não conseguimos mantê-lo em um só dia, com 24 horas, mas temos que estender ele durante a semana. E por isso essa liturgia, porque o nosso coração ele é tardo em acreditar que Jesus ressuscitou, em que Jesus veio nos dar a vida. O nosso coração, às vezes, ele é tardio para acreditar nas obras de nosso Senhor. Ou seja, é um coração que demora, é um coração que por mais que acredite, ele ainda se mantém fraco na fé. Um coração que acredita somente com visões, somente se vermos ou se tocarmos como Tomé. Muitas das vezes temos um coração que é um coração tardio, um coração que demora a acreditar. E como Jesus mesmo falava àqueles que estavam indo para Emaús, e ao longo desta longa caminhada, o coração daqueles que estavam ouvindo se abrasaram. O coração daqueles que estavam ouvindo estavam como que queimando ardentemente pelas palavras de nosso Senhor. E por isso, os discípulos, ao sentarem na mesa, eles de fato acreditam, de fato veem aquilo que tinha acontecido na última ceia. O Senhor toma o pão e dá a cada um deles. E assim, eles o reconheceram ao partir do pão. Mas essa palavra, meus irmãos e irmãs, este evangelho, os discípulos de Emaús, Jesus vem nos mostrar que além do nosso coração, que é um coração como aqueles discípulos, como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciamos, o que anunciaram os profetas. Além dos nossos corações tardios e além do nosso desejo de ver e conhecer o Senhor, porque o nosso coração necessita de ver e acreditar em Deus. Se o coração deles estavam abrasados naquele instante, era porque eles tinham necessidade desse ardor. Eles tinham necessidade desse calor. Eles tinham necessidade, ou seja, da palavra e dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E se eles tinham necessidade, era porque de fato eles precisaram daquilo para viver. Eles estavam ao longo do caminho como tristes, pessoas abatidas, que estavam à procura de nosso Senhor. Já era o terceiro dia e eles ainda não tinham visto o ressuscitado. Por isso Jesus vai ao encontro deles, para que eles fortemente creem, para que eles fortemente acreditassem que Jesus havia ressuscitado. Então Jesus chega ao caminho de Emaús, junto aos seus, e começa a lhes falar sobre Ele mesmo. Sobre Ele mesmo.
para que eles pudessem acreditar. Não bastando só falar, se sentou à mesa com eles e partiu o pão. E assim eles o reconheceram. Nós vamos ver que, mediante as Escrituras, Jesus ele vai aparecendo aos seus, para que se concretize firmemente em seus corações essa graça de acreditar que Jesus Cristo, Ele sim é o ressuscitado. Ele sim é um Deus que se doou e ressuscitou por nós. Ele vai aparecendo a cada um deles. Primeiro no sepulcro, a Maria Madalena, depois aos seus 2 discípulos e assim por diante. Por isso, nós ainda vamos meditar um pouco essa palavra. Mas que o nosso coração seja um coração que busca realmente conhecer Jesus e reconhecê-lo na sua ressurreição. Nós vamos para um breve intervalo e logo nós voltamos com o programa Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Voltamos com o programa Palavra Viva. Nós meditando nesse evangelho de hoje, os discípulos de Emaús, nós vemos que, de fato, o Senhor é aquele que ressuscitou e que vem nos provar as Escrituras. Aquele que vem nos mostrar que Ele, de fato, está vivo. Ou seja, um Deus que morre, que é sepultado, que é colocado em um túmulo, mas que ressuscita para os céus. E nisso tudo se mostra Deus. Em tudo. A sua humildade de sofrer. Perante os sofrimentos, Jesus foi humilde. Como ovelha destinada ao matadouro, não abriu a boca. Se entregou pelos seus. Deu sua mãe aos pés da cruz. A você, ao discípulo amado, e depois de 3 dias ressuscitou. E a vida assim ressuscitado se mostrou vivo para aqueles que estavam ali ao seu redor. E hoje, essa palavra que Jesus traz a nós tem que nos fazer perguntar a nós mesmos: quem nessa Páscoa, quem ainda nessa 8ª de Páscoa, quem ainda vivendo todo esse mistério pascal,
Quem temos sido? Quem tem sido você, meu irmão? Diante da morte e ressurreição de Jesus, diante do seu mistério, diante das suas aparições, quem tem sido você? Você tem sido aqueles que foram comunicados por Maria e acreditaram, e acreditando foram correndo ao túmulo para ver o ressuscitado? Ou estamos sendo esses discípulos que estavam com o coração frio, já desacreditado da ressurreição de Jesus? Aquilo que nós mostrarmos a Jesus a nossa necessidade, da maneira que o nosso coração estiver, Jesus vai fazer com que o nosso coração seja um coração ressuscitado também. Seja um coração que acredite firmemente. Se o nosso coração, como os discípulos de Emaús, estiver congelado, triste, abatido, desacreditado, Jesus há também de vir andar ao nosso lado e nos mostrar que Ele ressuscitou. Porque de fato o Senhor está vivo, meu irmão. De fato o Senhor está vivo. E se Ele caminhou ao longo dessa estrada, desse caminho, ao lado dos seus, para mostrar a eles que Ele estava vivo, Jesus também caminha ao nosso lado para nos mostrar que está vivo. A sua igreja com mais de 2000 anos. Os papas que já passaram. Ele na Eucaristia. Nós aqui, falando dele, pedindo a ele, santos e santos que morreram por causa de Jesus. De fato, é uma coisa verdadeira, onde não podemos negar. É uma coisa que, ao passar do tempo, não regride e muito menos deixa de existir. Mas do cristianismo, a nossa fé, uma fé que a cada dia que passa se fortifica mais, cresce mais e se torna cada dia mais verdadeira. Por isso, rezemos para que Deus nos dê a graça de assim, talvez com um coração como os discípulos de Emaús, se aqueça, meu irmão. Que Ele venha ao nosso encontro e aqueça o nosso coração, para que o nosso coração creia mais ainda que Ele é o ressuscitado. Que o nosso coração ainda creia mais que Jesus é aquele que ressuscitou. E creia você. Busque Jesus aonde Ele está, no Santíssimo Sacramento do altar, na Santa Celebração, na missa, nas suas orações pessoais, na confissão, mas busque, não deixe de buscar. Por isso, ainda com essas palavras, ainda no versículo 33, levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos 11 e os que estavam com eles. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu ao Senhor. Assim Jesus vai fazendo o seu trajeto de ressuscitado e ao longo do tempo vai se mostrando aos discípulos para que eles creiam firmemente e verdadeiramente que Ele ressuscitou dos mortos e que Ele está ali presente, que Ele está ali. E isso Jesus concretiza as suas aparições, concretiza as suas falas,
concretiza aquilo que os discípulos e os profetas falaram. Por isso, meu irmão, minha irmã, que essa liturgia hoje nos faça acreditar de fato que Jesus é aquele que ressuscitou. Nós devemos crer e devemos nos colocar como esses que estavam aqui, não como aqueles que acreditaram ao logo ver o sepulcro aberto, porque nós não o vemos verdadeiramente Cristo no seu corpo físico humano, mas nós estamos vendo na ressurreição, na Eucaristia, como esses discípulos aqui viram na Eucaristia, viram na ressurreição, no seu corpo glorioso. Por isso o nosso coração ainda assim, incrédulo, tardio, em acreditar nas promessas, naquilo que Jesus fez e naquilo que aconteceu. Nosso coração hoje quer se abrasar e nós iremos pedir isso a Jesus ao longo do nosso dia. Que Ele abrase o nosso coração, meu irmão. Que Ele abrase e que Ele fortifique cada vez mais a nossa fé. Em assim estar com Ele, em assim acreditar nele, em assim saber que Ele está perto de nós, em saber que Ele não nos abandona, em saber que Ele não nos deixa só. Um Deus que viveu a vida toda para te salvar e para te fazer feliz, e ainda mais para te dar a salvação. É um Deus que espera que você o busque, e se você buscá-lo, encontrará a paz, a graça de uma vida aqui, na sua presença, e mais do que isso tudo que é passageiro, a vida eterna. Por isso, quem procura acha. Então procuremos o Senhor. Voltemos para onde nós temos que ir, mas que Jesus esteja ao nosso lado. Jesus caminha ao nosso lado, que ainda peregrinos como somos, que Jesus não nos deixe faltar as suas palavras, os seus ensinamentos e muito menos o seu partir o pão, que é a Santa Eucaristia. Ela que nos mantém vivos, firmes, com fé, fortes. Ela que mantém o nosso coração, um coração abrasado. E assim queiramos, irmãos. Queremos entender e viver em Cristo. Por isso, vive ainda hoje esse mistério, como os discípulos viveram. Queira viver este mistério como os discípulos, em caminhar com Jesus e deixar que seja abrasado o coração. Queira viver como os discípulos. Deixar que o seu coração seja abrasado. Deixar que o seu coração seja um coração quente por procurar Jesus. Vive essa semana ainda como a semana do ressuscitado, oitavo de Páscoa. E temos assim que viver. O Senhor ressuscitou. Aleluia, aleluia. Um forte abraço e até a semana que vem. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar
medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.